Boa noite, amados. Estamos aqui nesse domingo, dia 7 de junho de 2020, às 18 horas, para mais uma live, mais um culto de domingo. Nós vamos estar juntos aí louvando ao Senhor e aprendendo a palavra de Deus aqui no livro de Hebreus, capítulo 3 e 4, e números 13 e 14. E hoje nós estamos aqui com o Marquinhos para ministrar louvores ao Senhor. Abre o teu coração, vamos adorar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, vamos prestar a Cristo o nosso culto de adoração, de louvor e ações de graça, um culto que agrada o coração do Pai e nos encher do Espírito Santo e do poder de Deus e da palavra de Deus, edificando a nossa fé. E eu convido você nesta hora a fechar seus olhos e nós vamos orar ao Senhor, vamos orar, vamos falar com Deus, porque muito podem ser os efeitos a oração de um justo. Pai celestial, Pai querido, Pai glorioso, em nome do teu amado Filho Jesus, nós te damos toda a honra, te damos toda a glória, nós te damos todo o louvor, nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor. E nessa noite de domingo nós entramos na tua santa e gloriosa presença para te adorar, para te bendizer e exaltar o teu santo e glorioso nome. E nós pedimos, Paizinho querido, que o Senhor receba o nosso louvor nesta hora, que o teu Espírito venha se mover em nosso meio, derramando de uma unção fresca do teu Espírito, derramando do teu amor que lança fora todo medo, ministrando a paz em nossos corações e o gozo do Espírito Santo. Encha-nos da tua presença, Pai, e receba o nosso louvor e a nossa adoração, e abençoe essa live, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Adore o Senhor conosco. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. E louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor e louvemos ao Senhor. E louvemos ao Senhor. Santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo. Teu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelsior, supremo, supremo, digno de louvor.
pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. E Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, em nosso novo coração. Aleluia. Pois morreu a nossa morte, para vivermos maravilhoso, sua aleluia. vida, nos trouxe grande salvação. Oh, glória. Hosana, 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 nosso Rei. aleluia. Hosana, Hosana, Hosana Hosana, ao nosso Rei. Ao nosso Rei. Oh, glorioso, maravilhoso. Maranata, vem Jesus. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Oh, glórias. Aleluia. Deus és O meu Deus forte, o grande é o Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, aleluia, o nome sobre todos, pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Samar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsekedu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Tudo governa
Jeová Rafa, meu Senhor, e cura toda dor. disse que nu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, e tudo governa. Aleluia, glória, e tudo governa. Oh, aleluia, e Ele tudo governa. Tudo governa. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. E Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, e o tempo está em tuas mãos. O começo, meio e fim, o começo, meio e fim. Três se formam em um, e Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Sobre todo Nome é o Senhor, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Aleluia. Sobre todo nome é o Senhor, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande
todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia, glória, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Te adoramos, te glorificamos, Senhor. Declaramos que Tu és grande, porque Tu és poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, soberano, o Deus Criador do céu e da terra. Nós Te adoramos e Te bendizemos, e damos a Ti toda a honra e toda a glória, e damos a Ti todo o louvor, Pai. E abençoa agora a ministração da Tua palavra, que a Tua palavra, Pai, ela seja exaltada, ela seja glorificada, que ela seja revelada a cada coração, que ela não volte vazia, mas cumpra o seu propósito, Pai. Opera as suas maravilhas, realiza os seus sinais, Pai. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glórias ao Senhor, aleluia. Como é bom louvar ao Senhor. A palavra diz: Deus habita no meio dos louvores. E Deus está procurando na terra verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou pedir então que a Regiane venha. O Marquinhos vai dar um tempinho ali. Daqui a pouquinho ele volta, né? Para a gente louvar o Senhor um pouco mais no final da live. E eu quero convidar você agora, nesse momento, né? Que você pegue a sua Bíblia. Vamos lá, pega a palavra, pega a Bíblia. Você vai abrir ela agora no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 4. Depois nós vamos lá para o Velho Testamento, no livro de Números, capítulo 13 e capítulo 14. Porque esse texto que nós vamos ler de Números 3 e Números 4, o autor aos Hebreus está se referindo a Números 13 e 14, tá bom? O tema dessa mensagem é entre dois relatórios, e é muito oportuna essa mensagem, porque nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, né? Onde nós somos bombardeados 24 horas por dia. Se você deixar, você vai ser bombardeado só por notícias ruins. É relatório de desgraça, de morte, de crise política, crise financeira, desemprego, fome, guerra. E se você deixar, essas notícias negativas vão sufocando a sua fé, vai abalando o seu emocional e perturbando os seus pensamentos. E agora, se por um lado nós temos essas notícias ruins, nós temos as boas novas do Evangelho, a palavra de Deus, as promessas de Deus. Então, é um tema bastante oportuno e eu espero que essa palavra fortaleça a tua fé, te edifique e ajude você a se posicionar sobre a palavra de Deus. E eu convido você agora, vamos ler aqui em Hebreus, em Hebreus capítulo 3, né? Ele começa no falar sobre que Cristo é superior a Moisés, né? Ele começa a falar aqui sobre a superioridade de Cristo em relação ao ministério de Moisés, né? Que recebeu as leis de Deus. E Paulo sempre deixou claro que a lei era apenas um aio, uma ponte de acesso até Cristo, né? E aí ele vai falando, né? Sobre, comparando Jesus com Moisés,
E aí ele, lá no versículo 7, convido você, versículo 7 de Hebreus 3, ele diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração, e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecerão os meus caminhos, e assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aí ele exorta cada um de nós: meus irmãos, tenham cuidado, que jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi no dia da provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés, e contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Veja bem, eu vou ler de novo o verso 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Agora, vamos continuar a leitura no capítulo 4, verso 1. Temamos, portanto, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, porque ela não foi acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Que texto poderoso! Veja bem, nós, na medida em que nós meditamos nesse texto, nós extraímos lições valiosas. Nós vamos extrair desse texto, e também de Números 13 e 14, muitas lições valiosas para a nossa vida cristã, e essas lições vão nos permitir tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida e que Ele nos concedeu gratuitamente em Cristo Jesus, gratuitamente. Então vamos lá, vamos extrair lições importantes desse texto a partir do capítulo 3, versículo 7, Então veja bem, o que o autor aos Hebreus ele está se referindo aqui? Ele está se referindo a um povo que ele chama aqui de povo incrédulo, de povo rebelde. E ele está usando o exemplo negativo desse povo para nos alertar quanto à dureza de coração e quanto à incredulidade. E a história que ele relata aqui, na verdade está em Números 13 e 14. Na verdade, desde que o povo saiu do Egito, esse povo provocou a ira de Deus. Mas
precisamente nós vamos destacar Números 13 e 14, né? Quando o povo ele sai do Egito e ele peregrina ali, passa pelo deserto e está ali na divisa com Canaã, não é? Para tomar posse da terra prometida. Veja bem, e o que a gente aprende nesse texto e em Números 13 e 14? Sobre a necessidade que nós, como cristãos, temos de exercitar a nossa fé sobre a palavra para tomar posse das bênçãos de Deus, das promessas de Deus para a nossa vida. E eu queria chamar a sua atenção, tá bom? Aí em Números 3, na verdade, Hebreus 3, né? Ele fala aqui, versos 7 e 8, ó. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Olha o que ele fala agora, ó. Como foi no dia da provocação no deserto, da tentação do deserto. Ele fala aqui, você vai ver que ele fala outras vezes, dia da provocação. Olha que interessante, dia da provocação. E embora, se você ler toda a história da saída do povo de Israel do Egito e até entrar em Canaã, durante 40 anos o povo provocou o Senhor com murmuração, incredulidade, rebeldia, dureza de coração. Entretanto, mais precisamente, nós vamos destacar os textos de Números 13 e 14, né? Porque o povo ali provocou demais o Senhor. E eles provocaram a Deus, provocaram a ira de Deus, pela dureza de coração com que eles receberam a palavra e pela incredulidade. Dureza de coração e incredulidade. E Hebreus 11:6 está claro, uma lição para nós, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna recompensador daqueles que o buscam, né? Não existe a mínima possibilidade de agradarmos o coração de Deus assumindo uma postura de incredulidade para com a palavra. Você pode ter bondade moral? Pode. E é bom ter bondade moral. Mas sem fé na palavra é impossível agradar a Deus. O texto é claro. E ele diz aqui, né, que Deus fez um juramento. Deus disse assim, ó, jurei, olha que interessante, ó, jurei que não entrarão no meu descanso. Olha que interessante. Jurei que eles não entrarão no meu descanso, por causa da incredulidade, da atitude de incredulidade deles. E Romanos 6,23 está claro, o salário do pecado é a morte, e toda transgressão traz um justo castigo. E nós precisamos entender que incredulidade é um dos piores pecados que podemos cometer contra o Senhor, né? E o castigo pela incredulidade e pela dureza de coração daquele povo que viveu há milhares de anos foi não poder entrar na terra prometida. Infelizmente, toda aquela multidão que saiu do Egito e que viu milagres extraordinários operados por Jeová, o El Shaddai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mandou 10 pragas no Egito, humilhando os falsos deuses dos egípcios. Fez o povo sair com prata e ouro, e entre eles não havia um só doente. Salmos 105:37. Olha só. Abriu o Mar Vermelho e fez quase 4 milhões de pessoas passar seco. E depois afogou no mesmo rio seco, numa grande volta das águas, o exército de Faraó, sendo que o próprio Faraó reconheceu, só o Senhor é Deus.
mandou maná do céu para alimentar o povo, cordonizes quando o povo enjoou do maná, fez com que as vestes deles não envelhecessem, as sandálias, os guiou por uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem, fez com que da rocha saísse água. E mesmo assim, com todas essas evidências de milagres sobrenaturais, esse povo se mostrou duro de coração e incrédulo para com a palavra que Deus colocou na boca dos espias, Josué e Caleb. E por causa da dureza de coração e por causa da incredulidade, esse povo não entrou na terra prometida, morreram tudo no deserto. Muito triste. Agora, qual foi o causador da derrota? Eles não puderam entrar, está claro no versículo 19 aí de Hebreus 3. Pode olhar aí. Por que eles não puderam entrar? Porque lá havia os gigantes. Porque lá as cidades eram cheias de muralhas fortificadas e o povo tinha muitas armas? Não. Nenhum desses três fatores foi o causador da derrota. Não foram os gigantes, não foram as muralhas e também não foram o armamento desse povo, dos inimigos. Foi a incredulidade do povo, a dureza de coração. As promessas que eles receberam do Senhor não se cumpriram, não operaram os devidos resultados, porque não foram recebidas pelo povo, acompanhadas, diz o Hebreus 4, pela fé naqueles que a ouviram, infelizmente, né? E o que a gente aprende com esse texto aqui? Embora Deus seja fiel e poderoso para cumprir suas promessas, e a sua palavra seja poderosa para nos abençoar e mudar as nossas circunstâncias, a incredulidade pode anular os efeitos das nossas orações e frustrar as promessas de Deus na nossa vida. Nós precisamos aprender isso, né? Veja bem, e eu convido a você agora a gente ler um pouquinho esse texto aí, tá? Nós vamos falar dos dois relatórios que o povo recebeu. Abra comigo lá em Números, vale a pena, Números capítulo 13. Uma grande lição nós vamos aprender aqui, ó. Números 13, tá bom? Olha lá. Disse o Senhor a Moisés, a partir do versículo 1: envia homens para espiar a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, e de cada tribo dos seus pais vocês vão enviar um príncipe, ou seja, um representante. Eram 12 tribos. Deus deu uma ordem, ó. De cada tribo, escolha um líder, escolha um príncipe. Então, olha que interessante, né? Da tribo de Ruben, o mais velho, né? Veio Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão foi enviado Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá foi enviado Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar foi enviado Gigeal, filho de José. Da tribo de Efraim foi enviado Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim foi enviado Palti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon foi enviado Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de José, da tribo de Manassés, foi enviado Gadi, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Aser foi enviado Setur, filho de Micael. E da tribo de Nabi foi enviado Vovici. E da tribo de Gade foi enviado Jeuel, filho de Macaí, né? Maqui. E é interessante você entender o seguinte, né? Quando ele fala aqui que da tribo de Efraim, no versículo 8, foi enviado Oséias, na verdade Moisés chamou Oséias de Josué, né? Pôs o nome de Josué. Entenda bem, tá?
Josué. Então, quando vê Oséias aqui, na verdade é Josué. E aí, versículo 17. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe, e penetrai nas montanhas, e vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é um povo forte ou fraco, se são poucos ou muitos. E qual é a terra em que habitais, se é boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se é em arraiais ou em fortalezas. E também qual é a terra, se é uma terra fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tenha bom ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. E assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reod, e a entrada de Ramate. E aí aqui diz as regiões, né? As regiões que eles foram, né? Espiar a terra prometida. Toda a terra de Canaã eles tinham que espiar, né? Verso 23, depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva. Segundo os historiadores, só aquele cacho pesava 5 quilos, né? O qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. E esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Olha que interessante. Agora pula aí para o versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra, e relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente é uma terra que mana leite e mel, este é o fruto dela. Agora olha que interessante. O povo, porém, que habita nessa terra é um povo poderoso. As cidades muito grandes e fortificadas. E vimos ali também os filhos de Enaque. Os amalequitas também habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe, depois que esses 10 dos 12, 10 espias, tirando Josué e Calebe, deram esse relatório aqui, né? Aí Calebe fez calar o povo, que o povo ficou agitado quando ouviu isso, e disse perante Moisés, e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é um povo muito mais forte do que nós. E eles, aqueles 10 espias, com exceção de Josué e Calebe, verso 32, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é uma terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grandes estaturas. E também vimos ali gigantes, e os filhos de Enaque são os descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus filhos. Olha que interessante, né? Veja bem, você vê aqui os 2 relatórios. O povo ouviu 2 relatórios, porque levou 40 dias para os 12 espias espiar a terra e trazer o relatório, né? O povo já estava ansioso. Será que eles foram pegos? Será que eles foram presos? Será que eles foram mortos? Mas ao final dos 40 dias eles retornaram. Imagina a ansiedade daquela multidão. Aí o povo vem com aqueles cachos de uva, romãs, figos. Realmente
A terra era maravilhosa. A terra era uma terra que mana leite e mel, uma terra fértil. E o povo se alegrou com essa notícia. Olha, houve dois relatórios distintos. Uma coisa, os dois relatórios concordaram. A terra era realmente muito boa, muito boa. Só que aí, nos outros aspectos, os relatórios se dividiram. 10 espias, né, que nós já falamos os nomes aqui. Eles começaram a difamar, começaram a desanimar o povo, começaram a expressar um relatório de negatividade, de pessimismo, de incredulidade. Olha, a terra realmente é boa, está aqui o fruto, a prova. Porém, né, as cidades são fortificadas. Lá tem muitos gigantes, nações poderosas, e eles estão muito armados, muito preparados. E nós, perto deles, somos como gafanhotos. Veja bem, esse foi um relatório pessimista, um relatório negativista, um relatório de derrota e de incredulidade, um relatório de desânimo, de desencorajamento. Por outro lado, Josué e Caleb já tiveram um relatório totalmente diferente, né? Eles disseram, olha, realmente ali tem um povo gigante, mas maior é aquele que está conosco, e nós poderemos vencer esse povo. Deus nos trouxe até aqui, e esse Deus que abriu o Mar Vermelho, esse Deus que derrotou os egípcios, esse Deus que nos sustentou no deserto, Ele é poderoso para nos dar a posse dessa terra. E agora, né, o povo, veja bem, o povo tinha que tomar uma decisão. Entenda bem, o povo tinha que tomar uma decisão. O povo tinha que decidir, né, entre ficar com o relatório dos 10 espias, que era um relatório de incredulidade, de desânimo, negativo, pessimista, derrotista, desanimador, desmotivador, ou ficar com o relatório de Josué e Caleb, um relatório de ânimo, de fé, de vitória, né? Um relatório focado não nos inimigos, mas no Deus vivo, no Deus todo-poderoso, né? No Deus que os tirou do Egito com braço forte e mão estendida. O povo tinha que decidir, né? O povo tinha que tomar uma decisão. Vamos ver qual foi a decisão que o povo tomou, infelizmente. E quais foram as consequências dessa decisão. Acompanha comigo aí, capítulo 14, a partir do versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E eles diziam uns aos outros: vamos levantar um novo líder, um novo capitão, que nos conduza de volta ao Egito. Olha que absurdo, depois de tudo que Deus fez, depois de todos os milagres que Deus operou, eles queriam levantar um novo capitão, se rebelar contra Deus, se rebelar contra Moisés, Arão, Josué e Caleb e voltar para o Egito. E então, olha o que aconteceu, verso 5. Moisés e Arão caíram sobre o rosto perante a congregação, os dois líderes, sacerdote e líder, perante os filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jofoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes
E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então ele nos fará entrar nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Olha que interessante, Deus é misericordioso, né? O povo teve uma reação terrível, negativa, né? O povo começou a chorar, o povo começou a entrar em desespero. Veja que eles não deram ouvido ao relatório de Josué e Caleb. Eles deram ouvido ao relatório dos 10 incrédulos, espias incrédulos. E eles começaram a murmurar, a gritar e propuseram uma rebelião contra Moisés, contra Deus e voltar para o Egito. Aí Josué e Caleb se levantam, Moisés e Arão se humilham e eles falam de novo para o povo e tentam levantar a fé do povo. Mas olha o que diz verso 10. Apesar deste apelo de Josué e Caleb, toda a congregação disse que deviam apedrejá-los. Olha que absurdo. Além de não crer no Senhor, eles queriam matar Moisés, Arão, Josué e Caleb, apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E o Senhor disse para Moisés: até quando esse povo vai me provocar? Até quando não crerão em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Qual era o castigo? Agora veio, com pestilência os ferirei, os deserdarei, ou seja, tirarei deles a herança, e farei de você, Moisés, um povo maior e mais forte do que este. Veja bem, aí Moisés intercede pelo povo, versículo 13 em diante, né? Moisés intercede e Deus perdoa a iniquidade, porém o castigo vem. Deus perdoa, mas o castigo veio a partir do 20. Então veio a palavra do Senhor dizendo: eu vou perdoar, eu não vou destruir todo o povo, porém, aí vem o porém, verso 21. Tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que saíram do Egito, que viram a minha glória, e os milagres que operei no Egito, e no deserto, mesmo assim me puseram à prova, já por 10 vezes, olha só, puseram Deus à prova por 10 vezes, nenhum deles vão entrar na terra. Aí Deus diz, exceto Josué e Caleb, somente os dois. Aí Deus fala, verso 24, porque neles houve um outro espírito, que coisa linda, que é o espírito da fé. Olha que interessante, né? Interessante isso, o povo tomou uma decisão. E o mesmo acontece comigo e com você. Nós estamos diante, né, sempre de 2 relatórios. Nós já vamos falar sobre isso. Veja bem. Agora, o que a gente aprende aqui em Números 13 e 14? Nós temos total domínio sobre as nossas decisões. Mas também não temos nenhum controle sobre as consequências dessas decisões. Crer na palavra ou duvidar da palavra é uma decisão. É uma decisão que nós temos que tomar. E ninguém pode tomar no nosso lugar, você sabia? Ninguém pode tomar no seu lugar. Cada um vive de acordo com a fé que tem. O justo viverá pela sua fé. Você não pode viver pela fé do pastor. O pastor não pode viver pela fé da esposa. E assim vai. A fé é individual. O posicionamento de fé é individual. E quais foram as consequências
dessa terrível decisão que o povo tomou, né? Eles foram duros de coração, incrédulos, e ainda murmuraram, e ainda queriam matar Moisés, Arão, Josué e Caleb. Se não fosse a glória de Deus aparecer ali, os 4 iam ser apedrejados, e o povo ia voltar para o Egito. Veja bem, qual foi a consequência? Números deixa claro. Eles foram derrotados pelo gigante. Que gigante? O gigante da incredulidade. Infelizmente, né? Eles morreram no deserto. Infelizmente. Somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Deus honrou a fé deles. E é assim que Deus faz. Deus honra a quem honra Ele. E quando é que nós honramos a Deus? Quando nós tomamos uma firme decisão de crer na sua palavra e praticar a sua palavra. Aí nós honramos a Deus. E qual é a consequência? Deus nos honra, confirmando a sua palavra. Então Deus confirmou a palavra para Josué e Caleb. Eles e a família deles entraram na terra. Agora toda aquela geração antiga que saiu do Egito, que presenciou todos aqueles milagres, e mesmo assim foram duros de coração, incrédulos e murmuradores, eles morreram no deserto. Veja bem, agora vamos aplicar essa lição na nossa vida, né? Vamos tirar lições para nós. Nós também temos a nossa Canaã, né? Para eles, Canaã era literalmente uma área geográfica, uma terra onde eles iriam se estabelecer como nação e viver ali, né, para todo sempre, né? Veja bem, para nós, qual é a nossa Canaã? São as promessas, milhares de promessas que Deus tem para a nossa vida, e também toda a herança, todas as conquistas de Cristo através da sua obra redentora consumada na cruz do Calvário. Essa é a nossa Canaã, veja bem. E Deus quer que eu e você tomemos posse dessa Canaã. Deus quer que a gente entre na nossa Canaã, que Paulo chama aqui em Hebreus de descanso, né? Entrar no descanso, entrar em tudo que Cristo fez por nós. E nós, assim como o povo, nos deparamos com 2 relatórios. 2 relatórios. O relatório de Deus e o relatório do maligno. Olha que interessante. Examinando a palavra de Deus, nós vamos conhecer a nossa Canaã, que é o Evangelho de Jesus Cristo. A herança que nós temos em Cristo na Nova Jerusalém. O que consta nesse relatório de Deus para mim e para você? Mais de 8.000 promessas. E 2 Coríntios 1:20 diz que nelas nós já temos o sim de Deus e o amém de Jesus. Também na nossa Canaã, nós temos toda a sorte de bênçãos que nos foram dadas gratuitamente em Cristo, Efésios 1:3. Na nossa Canaã, nós temos também o resgate da maldição da lei, e as bênçãos de Abraão nos foram dadas em Cristo. Na nossa Canaã, Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e pelas suas chagas fomos sarados. Na nossa Canaã, as promessas de Deus nesse relatório da nova aliança nos torna coparticipantes da vida e natureza divina, que nos livra das paixões e corrupções que há no mundo. Tudo nos foi dado gratuitamente em Cristo. Na nossa Canaã, Romanos 8,17 diz que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aleluia! Que nós recebemos uma herança gloriosa. Estamos estabelecidos numa aliança com superiores promessas. Aleluia! Romanos 5,17.
Nós recebemos em Cristo a abundância da graça e o dom da justiça, e podemos reinar em vida por Cristo, aleluia. E nos Colossenses 1,12, que nós nos tornamos idôneos em Cristo, idôneos, para desfrutar de toda essa herança, toda essa herança. Esse é o relatório de Deus para mim e para você na nova aliança. Agora tem o relatório do diabo, né? O que é o relatório maligno? São as mentiras que ele lança na nossa mente, as dúvidas, o medo, a ansiedade, as circunstâncias adversas, os noticiários ruins e negativos, né? É desemprego, é fome, é pandemia, é morte, é guerra, é destruição. Veja bem, e aí nós temos que, assim como Israel, tomar uma decisão. Ou a gente fica com o relatório de Deus na sua palavra, que é um relatório de vitória, um relatório de conquistas, um relatório de bênçãos, de saúde, de paz, né? De justificação, santificação, glorificação, de prosperidade, provisão de Deus e cuidado de Deus para com a nossa vida, ou a gente fica com o relatório que Satanás lança na nossa alma, que é as mentiras, sofisma, a dúvida, o medo, a ansiedade, a angústia, as notícias negativas, né, divulgadas por essa mídia terrível. Então nós temos que tomar uma decisão também. E é uma decisão diária. A decisão que você tomou ontem não serve para hoje. Todo dia de manhã, ao acordar, você tem que tomar uma decisão. Crer no que a palavra diz, já começando o dia declarando as 12 razões do porquê o seu dia vai ser abençoado e vitorioso, profetizando e declarando as promessas de Deus, ou acolhendo na sua mente pensamentos negativos, acolhendo nas suas emoções o medo, a ansiedade, a angústia, acolhendo no teu coração a dúvida e a incredulidade e murmurando contra o Senhor. E as consequências vêm. Para quem fica com o relatório do Evangelho, com o relatório que o Espírito Santo testifica no nosso coração, vai andar em vitória, vai desfrutar de todas as bênçãos do Senhor, vai viver de vitória em vitória e de glória em glória. Para quem fica com o relatório do diabo, vai acabar sendo derrotado, né? E não vai entrar na sua Canaã, que são as bênçãos da nova aliança, as bênçãos que Jesus nos deu gratuitamente, 1 Coríntios 2,12, não é? Porque há 2000 anos atrás, né? 2000 anos atrás, Jesus Cristo consumou, ao morrer naquela cruz, a obra redentora em nosso favor. Ele diz em João 19,30, tudo está consumado. Efésios 1,3, nós somos abençoados com todas as bênçãos. Fomos resgatados da maldição, do pecado, da culpa, da morte, da destruição. Recebemos um testamento que consta toda a nossa herança. E o desejo de Deus é que, como filhos e herdeiros de Deus, a gente aprenda a viver à altura da nossa salvação em Cristo Jesus. Que a gente tome posse de tudo que Cristo conquistou para nós, exercendo a nossa fé na palavra de Deus, através da prática de 4 leis espirituais. Se você praticar essas 4 leis espirituais, você vai viver essa vitória da nova aliança. Você vai entrar na tua Canaã, vai viver à altura da sua Canaã. Confesse com ousadia e com fé cada promessa de Deus e cada fato redentor. Confesse, declare com a tua boca. Elimina da sua vida toda confissão negativa, toda murmuração. Aquele povo foi destruído por causa da incredulidade e da murmuração. Elimina da sua vida a murmuração, os queixumes, as palavras negativas. Elimina. Isso afasta você da vitória, dos milagres de Deus. Libera com a tua boca a confissão de fé, a confissão da palavra. A segunda lei espiritual: agradeça a Jesus por tudo que Ele fez.
Já levanta de manhã agradecendo. Mesmo que você não esteja sentindo nada de maneira positiva emocionalmente, mas pela fé, agradeça a Jesus por tudo que ele fez. Agradeça a Jesus, agradeça. Terceira lei, louve a Deus, louve ao Senhor, louve pelos seus feitos poderosos, por seus milagres, louve a Ele, louve. E a quarta lei, adore a Jesus, em espírito e em verdade. Adore a Ele, para você ser tomado de toda a plenitude de Deus e ser cheio do amor de Deus, que lança fora todo medo, todo medo. Faça isso e você vai viver a Canaã. Você vai fazer como Josué e Calebe. Vai se distinguir diante de Deus pela sua fé e pelo teu posicionamento. E ao invés de morrer no deserto, você vai entrar na sua Canaã e viver esta vitória gloriosa que Cristo conquistou para mim e para você. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração por você agora. Eu quero abençoar a sua vida. Una a tua fé com a minha. Seja o que você estiver precisando de Deus nesse momento. Você está precisando de uma cura nas suas emoções? Deus tem cura para você, as emoções. Deus também cura a alma. Está precisando de um milagre no seu corpo? Deus também cura o corpo. Ele é Jeová Rafa, o Deus que sara. Está precisando de uma porta de emprego? Ele é Jeová Jirei, o Deus provedor. Está precisando de um milagre no seu casamento? Ele é o Deus do impossível. Ele tem todo o poder. Deus pode restaurar um casamento. Deus pode restaurar e mudar qualquer situação. Una a tua fé com a minha. Vamos orar. Faça a escolha de crer. E estenda a sua mão assim, ó, e receba. Eu não vou te dar um copo de água. Eu não vou te dar uma porção de sal. Eu não vou te dar nada palpável. Porque nós não precisamos de nada palpável. Nós não precisamos, nós já temos a palavra. A palavra de Deus é suficiente. O nome de Jesus é suficiente. O poder do Espírito Santo é suficiente para garantir o nosso milagre. Feche os seus olhos. Pai celestial, Pai glorioso, Pai bendito, eu quero aqui te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me deu de pregar a Tua palavra, de ministrar a Tua palavra. Senhor, que esta palavra ela seja confirmada nesta hora na mente e no coração de todos que a ouviram. Que o Senhor abençoe a todos, Pai. Que o Senhor derrame o Teu amor em cada coração. Derrame da Tua paz. Derrame da unção do Teu Espírito. Derrame, Senhor, do gozo do Espírito Santo. Das bênçãos de Abraão. Das bênçãos da nova aliança. Cura todos os enfermos, Pai. Destrói todas as fortalezas na mente, nas emoções. Cura toda ferida emocional através do Teu amor, da paz e do gozo do Espírito. Fortalece a fé de cada um, Senhor. Abre portas de emprego e restaura o amor conjugal, o amor de pai para com filho, de filho para com pai. Pai, opera um milagre e abençoa cada lar, abençoa cada família e ministra sobre eles agora, Pai, as Tuas ricas bênçãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Olha, antes de nós chamarmos o Marquinho, eu quero aqui fazer um convite a vocês. Nós temos lives toda segunda, quarta e sexta, 7h30 da noite. E nós começamos segunda-feira passada, dia 1º, as lives sobre as parábolas do Senhor Jesus. E nós estamos estudando a primeira, a parábola do semeador. Estudamos segunda, quarta e sexta. E segunda agora nós vamos falar sobre a beira do caminho, ou melhor, o solo frutífero, o solo frutífero, o solo da boa terra. E eu quero convidar você a participar dessa live amanhã, segunda-feira, 7h30. Na quarta nós vamos iniciar uma outra live
a live com a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo. Quarta-feira e sexta. Vai ser quarta e sexta essa parábola. A parábola do filho pródigo. Com base em Lucas 15. Vai ser bênção, tá bom? E no outro domingo, hoje é dia 7, no outro domingo, dia 14, nós já vamos ministrar a ceia novamente, tá? Vai ser culto de ceia. Você vai preparar a ceia aí dia 14, domingo que vem, e nós vamos ministrar a ceia. Vamos tomar a ceia do Senhor. Amém, amados? Quero chamar aqui o Marquinhos e agradecer a irmã Regiane pela tradução das libras. Vamos louvar o Senhor aí. Vamos encerrar essa live louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, pois Ele é digno da nossa adoração, Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno de ser adorado, de ser louvado. Amém? Vamos louvar o Senhor com um cântico de alegria, de júbilo. Aleluia, porque, aleluia, a Bíblia diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria. Aleluia. Glória a Deus. Galileu. Você quer o Galileu, né, Brenda? Então vai, Brenda. Vamos louvar o Senhor com Galileu, Brenda. Aleluia. Vamos louvar o Senhor aí. Louve o Senhor aí na sua casa. Oh, glórias. Sua glória foi por amor, foi por amor. Aleluia. E o seu sangue derramou de grande amor. Aleluia. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Aleluia. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, oh glória, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, oh glórias, aleluia, Galileu, ó, boa semana para você e para sua família. Beijo aos amados.